Agora sim. Agora sim, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Nós leremos a partir do verso 7. Ok? Verso 7 ao verso 11. Eu peço que você acompanhe a leitura. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Nós temos estudado, nas oportunidades que temos de estar juntos, sobre o Sermão do Monte. Então, desde o segundo semestre do ano passado, nós temos, de maneira recorrente, voltado os olhos ao Sermão do Monte. Não começamos no começo dele, lembram? O Sermão do Monte ele começa no capítulo 5 de Mateus e vai até aqui o final do capítulo 7, então nós estamos quase no finalzinho do Sermão do Monte. Mas nós começamos no capítulo 6 e a partir dele vimos estudando um pouco sobre diversos fatores de como deve ser a vida do cristão em si. Falamos sobre a prática religiosa do cristão, falamos sobre como deve ser o nosso comportamento mediante as finanças, como deve ser a nossa missão com base naquilo que Jesus nos ensina nesse texto. Falamos sobre a própria oração do Senhor, falamos também sobre como deveria ser o relacionamento entre nós, irmãos, e este foi o último tópico que nós estudamos deste Sermão do Monte, que foi justamente o começo do capítulo 7. Paramos aqui e eu gostaria de dar continuidade com os irmãos a partir desses versos que lemos. E ao olhar esses versos, nos parece um texto um pouco fora do seu contexto, né? Porque vínhamos falando um pouco sobre como deve ser a vida do cristão, sobre vários aspectos, dentre os quais já comentamos aqui, mas agora a gente tem um texto que de repente Jesus parece que corta a sua narrativa e vira para aqueles que estavam ouvindo a sua palavra e nos traz um momento de reflexão onde ele começa dizendo essas palavras de pedido, de busca, de procura em si, e pode às vezes nos parecer um pouco estranho. John Stott, estudando sobre esse texto, John Stott, um pastor já falecido, anglicano, estudando sobre esse texto, vai nos dar uma perspectiva um pouco diferente, né, sobre esses próximos versículos sobre os quais estudaremos. Ele nos diz assim no seu livro, falando um pouco a respeito desse assunto. Parece natural que Jesus tenha passado do nosso relacionamento com os homens para o nosso relacionamento com o Pai Celeste, principalmente porque o nosso dever cristão para com eles, para com os homens no caso, que havíamos falado aqui sobre o não julgamento, sobre a maneira de como devemos cuidar da trave no olho do nosso irmão, do argueiro do olho do nosso irmão, quanto à trave do nosso olho, a hipocrisia que nós às vezes deveríamos evitar, às vezes não, né, de maneira contínua, evitar no tratamento com o nosso irmão. Mas ele fala, olha, tudo isso é demais sem a graça de Deus, tudo isso é demais sem a presença de Deus. Então é natural, e ele conclui dizendo isso, é natural que Jesus tenha então passado a uma reflexão de como deve ser o nosso relacionamento com o Pai. E realmente aqui Jesus nos faz refletir sobre isso. E é exatamente sobre essa reflexão que eu gostaria nessa noite de rapidamente meditar um pouco contigo. E primeiramente vendo nesse texto que Jesus nos ensina a orar a Deus de forma constante, de forma insistente. Nós vemos aqui no versículo 7 exatamente as palavras do Senhor dizendo, olha, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E uma das características mais presentes na palavra do Senhor, na palavra de Deus, na nossa Bíblia, referente à oração, é a certeza que temos de que Deus
diversos textos essa noite falando a respeito disso. Lemos no Salmo 34, por exemplo, verso 6, que diz lá: olha, clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Ou no verso 15, por exemplo, quando o salmista ali dizia que os ouvidos do Senhor estavam abertos ao clamor do salmista. Capítulo 5 da primeira carta de João, também que nós lemos, no verso 14, nos lembrou dessa verdade que Deus nos escuta, dizendo que temos a confiança de nos aproximar de Deus, e se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Essa é a verdade da palavra de Deus. E em toda a Bíblia, desde o início da relação de Deus com o homem, nós vemos um Deus, nós vemos um Senhor de fato preocupado com a sua criação. Um Deus presente, um Senhor presente na vida das suas criaturas e que ouve o clamor das suas criaturas. Calvino, nos seus estudos também sobre a oração, vai dizer que nada é melhor para nos levar à oração do que a convicção plena de que nós somos ouvidos. Jesus nos ensina nesse texto de fato que nós devemos orar. E não é a primeira vez que Jesus vai falar sobre oração no seu Sermão do Monte. Nós ouvimos aqui, por exemplo, nós já falamos aqui, estudamos um pouco sobre a própria oração dominical, sobre a oração do Senhor. Antes, um pouco, Jesus vai falar sobre a oração, de como os religiosos da época oravam, de como os gentios oravam, de fato nos fazendo refletir sobre essa relação nossa com o Senhor. E Jesus usa aqui um reforço positivo para imprimir em nós, para inculcar na nossa mente exatamente essa necessidade, essa verdade das suas promessas. Pedi, buscai, batei, de fato reforçando essa verdade nas nossas vidas. E talvez elas até tenham sido colocadas de maneira pensadas aqui, né, ascendentemente, né? As mães principalmente vão concordar comigo. Criança, quando quer alguma coisa, primeiro ela pede, né? Se vê a mãe, normalmente ela vai na mãe e pede, não é verdade? Se não vê a mãe, ela busca pela mãe, procura a mãe, né? Agora, quando a mãe está tomando banho, nem no banho ela tem sossego, porque a criança vai lá e bate na porta, enquanto a mãe não ouve, não atende, não deixa de insistir no seu requisito, na sua vontade. E as mães vão concordar comigo com certeza, porque a gente que tem filhos sabe de fato como as crianças são insistentes nos seus pedidos. E parece que aqui a jogadinha de palavras, ou a jogada com os verbos que nós vemos nesse texto, nos traz exatamente essa reflexão e esse reforço na nossa memória, a insistência, o buscar de fato com veemência. Inclusive no próprio texto original, no grego, se nós olharmos o verbo aqui utilizado, os verbos aqui utilizados, o tempo é um tempo no imperativo, o verbo está no imperativo, é uma ordem: peçam, busquem, bata. E o grego aqui nos traz exatamente esse presente, esse indicativo, reforçando exatamente essa persistência, enfatizando essa persistência no pedido. E veja como Jesus continua, logo no verso 8. Jesus usa de algumas declarações afirmativas quanto ao próprio atendimento dos nossos pedidos. Jesus continua dizendo, verso 7 e verso 8: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Palavras afirmativas do Senhor, nos lembrando também de que nós devemos orar sabendo que seremos atendidos pelo Senhor nosso Deus. Não somente devemos orar porque sabemos que Deus nos escuta, mas devemos orar porque sabemos que Deus nos atende nas nossas orações. O verso 9 e o verso 10, seguindo nessa mesma linha do raciocínio de Jesus, vai trazer uma pequena parábola, e também no texto grego, assim como no nosso português aqui na versão revista e atualizada, começa com a palavra ou. E esse ou tem um sentido aqui justamente de apresentar o assunto de outra maneira. Uma verdade dita e uma outra maneira de entendermos essa mesma verdade. Então, da mesma maneira como
Jesus nos traz a verdade de quem pede, recebe, de quem busca, encontra, e de quem bate, é aberta a porta, ou se abre a porta. Jesus continua: ou qual dentre vós é o homem que porventura o filho pede pão, vai dar pedra? Ou qual de vocês, mesmo sendo maus, sabe dar boas dádivas aos filhos? Os filhos lhe pedirão peixe e você dará uma cobra? Reforçando na nossa memória e na nossa mentalidade a questão de como de fato Deus nos atende na nossa oração, de como nós, em pedindo, seremos atendidos, em buscando, acharemos, em batendo, teremos a porta aberta. Agora, um outro estudioso também, falando sobre esse texto, um pastor chamado Donald Carson, falando justamente sobre como Deus, ou como Jesus aqui no seu ensino, reforça a questão da pecaminosidade da natureza humana, de como o homem é mau, reconhecendo a maldade do coração humano, mas contrastando exatamente a postura de Deus em sendo bom, em sendo perfeito, em cuidando dos seus filhos, em contraste com o humano que mesmo mal, mesmo pecador, mesmo assim sabe dar coisas boas aos seus filhos. Jesus utiliza essa pequena parábola mais uma vez para contrastar a postura dele como Deus, como Senhor, da postura nossa como homem, contrastar o nosso proceder como homem com a sua plenitude como Deus. E Agostinho também falando sobre esse texto vai dizer que, pois o que poderia ele deixar de dar agora aos filhos quando pedem, uma vez que já lhes garantiu exatamente isso, a saber que podem ser seus filhos? Deus já nos deu todas as coisas em Jesus. Já temos todas as coisas em Jesus. A palavra de Deus nos assegura isso. E assim como Agostinho, nós podemos ter a certeza e a convicção de que Deus, já nos fazendo seus filhos, de fato, o que Ele agora poderia deixar de nos dar? Não há dúvidas, de acordo com esse texto, de que as nossas orações podem e devem ser mais confiantes, mais transformadas por esta verdade, de que temos um Paizinho, um Abba que nos escuta, que nos atende e que de fato se preocupa com cada um dos nossos passos neste caminho. Esse é o Deus que nós vimos, por exemplo, no texto do profeta Jeremias, dizendo que Ele é quem tem pensamentos de paz e não de mal. Para quê? Para nos dar o fim que desejais. Esse é o texto utilizado ali pelo profeta Jeremias, óbvio, num contexto de cativeiro do povo, onde o fim que o povo ali queria era justamente o retorno para a sua terra, mas sim, um mesmo Deus que não apresenta sombra de mudança, um mesmo Deus que sim, declara que tem pensamento de paz e não de mal, declara que cuida de cada detalhe das nossas vidas de acordo com o seu próprio pensamento que visa nos dar o bem que nós desejamos. Mas aí essas duas verdades podem nos trazer alguns problemas, e às vezes alguns problemas práticos em nossas vidas. Algumas questões podem surgir. Por exemplo, poxa, significa então que Deus precisa ser informado de tudo que eu preciso? Significa então que eu preciso orar pedindo a Deus todas as coisas, ou que Ele depende do meu pedido para que todas essas coisas se tornem conhecidas? Ou melhor, Jesus tinha dito um pouco antes desse mesmo texto do Sermão do Monte, no capítulo 6, no final do verso 6 e no final do capítulo 6, dizendo que, de fato, Deus sabe de todas as coisas. Deus cuida de nós. Será que mesmo os pais que são pais humanos, são pais maus, como o texto nos coloca, esperam que os seus filhos lhes peçam algo, para que depois nos dê? Pode nos parecer um pouco conflitante isso.
Ou uma outra pergunta que às vezes pode vir na nossa mente é: quantas vezes nós pedimos coisas ao Senhor, bênçãos ao Senhor, e não fomos atendidos? Quantas vezes pedimos por uma determinada prova na escola, ou pela cura de uma doença, ou sei, pela solução de um problema diário pelo qual tenhamos passado? Se o texto aqui nos garante que Deus nos escuta, se o texto aqui nos garante que aquele que pede recebe, como é que a gente não consegue enxergar todas essas verdades nas nossas vidas? E aí a gente pode responder essas perguntas talvez por etapas aqui, né? A primeira talvez seja mais fácil. Precisamos pedir todas as coisas ao Senhor para que Ele nos escute? Obviamente não. O próprio texto do Sermão do Monte nos traz essa verdade. O próprio texto do Sermão do Monte nos garante que Deus sabe de todas as coisas das quais temos necessidade e que é Ele quem providencia todas as coisas. Versículo 31, por exemplo, do capítulo 6 nos diz: portanto não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E aí aqui fica claro para a gente que o motivo tem a ver conosco. O motivo da oração tem a ver conosco e não com Deus. Mais uma vez, Jesus nos ensina, quando fala sobre oração, de que de fato a oração nos transforma e não transforma o coração de Deus. A oração nos traz conhecimento sobre a nossa dependência de Deus e não o contrário. Deus não depende dos nossos pedidos, Deus não depende das nossas orações, Deus não depende das nossas requisições, das nossas intimações às vezes diante do Senhor, para saber daquilo que precisamos. Deus tudo sabe, Deus tudo controla, Deus tem todas as coisas nas suas mãos, e de fato, se nós oramos, é para que não persuadamos a Deus, mas para que Ele nos persuada, para que Ele de fato transforme a nossa vontade de acordo com a sua própria vontade. Se nós oramos, meus queridos, se nós somos aqui mais uma vez impelidos, incitados a orar com Jesus, não é à toa, e não é por alguma deficiência nele como Deus, não, é uma deficiência nossa como homens, em reconhecer a cada passo dessa jornada que dependemos do Senhor, que somos de fato submissos ao Senhor. A segunda pergunta é um pouco mais complexa, né? E às vezes até um pouco mais difícil de aceitar. Por que é que tantas vezes passamos por dificuldades, oramos ao Senhor e não somos atendidos? Por que é que passamos por problemas financeiros, problemas de saúde, oramos e não somos atendidos? E aqui nós voltamos mais uma vez ao texto. Primeiro, para que não ocorra o erro de nós tirarmos o texto do seu próprio contexto. Porque se nós olhássemos simplesmente esses versículos de maneira isolada, talvez nós terminássemos a nossa meditação por aqui e passaríamos uma semana frustrados em entender que a palavra de Deus nos fala uma coisa, mas que na prática vemos outra. Quando olhamos para o texto de maneira completa e quando olhamos para o contexto do Sermão do Monte, nós percebemos de forma clara que Deus não nos mima. Você há de convir comigo. O próprio texto do capítulo 6, que nós lemos um pouco antes e que estudamos já há algum tempo, nos mostra que Deus nos supre naquilo que temos necessidade. Deus não nos cobre de presentes, meu querido. Deus não simplesmente nos dá todas as coisas sobre as quais nós queremos para a nossa vida. Já pensou se fosse assim? Deus ia acabar virando o gênio da lâmpada, né? Aladim. Nós íamos tratar Deus como se fosse um mágico, varinha de condão. Deus, agora eu quero um carro novo. Fala Deus, um carro novo, prontinho,
Ah, Deus, mas agora eu quero a minha conta resolvida de forma financeira adequadamente. Opa, pois não, agora. Deus não faz isso conosco. De fato, pelo contrário, Deus espera que estejamos humildes a Ele, que reconheçamos nele as nossas necessidades. Mesmo que nós já estejamos prontos para receber determinadas bênçãos, pode ser que não seja da vontade de Deus que essas bênçãos venham no nosso caminho. E como que nós enxergamos isso dentro do contexto? Jesus vem falando sobre todo um trabalho na vida do cristão, ou na vida dos seus discípulos naquela época, mostrando a eles como eles deveriam se portar em relação à religiosidade, mostrando como eles deveriam se portar de fato em relação à própria oração do Senhor, ou à própria reunião dos crentes, ao próprio relacionamento entre os crentes. E neste momento, Jesus vira e fala: olha, pede, busca, bate, e você terá o retorno. Mostrando de fato que todas essas coisas, que todos esses temas que ele já tem tratado no nosso coração e tratado na vida dos seus discípulos naquela época, não seriam possíveis de ser atendidos se não fosse pelo poder de Deus na vida desses homens. Não é possível que nós possamos viver uma vida correta diante dos nossos irmãos, não é possível que nós tenhamos uma religiosidade correta diante do nosso Deus, não é possível que nós tenhamos uma relação correta com o dinheiro, se não for pelo poder de Deus nas nossas vidas. O texto não nos promete aqui bênçãos sem medida, bênçãos materiais sem medidas. O texto não nos promete ou não nos apresenta um Deus que simplesmente, dado o nosso pedido, seja ele qual for, ele nos atende. O texto não nos diz aqui que Deus nos atenderia em todos os nossos pedidos, mas pelo contexto dele, nós temos plena certeza que as bênçãos espirituais do Senhor são presentes nas nossas vidas. Podemos viver todas as situações, podemos de fato, como o apóstolo Paulo entendeu, passar por todas as situações, ou viver todas as coisas naquele que o fortalecia, como ele diz aos Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Sim, tudo posso, porque ele é quem me fortalece. Por isso eu posso passar por dificuldades, passar por bênçãos, passar por momentos felizes, passar por tristezas. Eu posso sim todas as coisas, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não há como nós queremos viver todas as verdades do Sermão do Monte, a não ser no poder de Deus. Então, olhando para isso, sim, devemos pedir e receberemos, devemos buscar e acharemos, devemos bater e teremos sim a porta aberta, porque as bênçãos espirituais do Senhor são para os seus. As bênçãos espirituais, ou como nós vemos no texto, as boas coisas que em Mateus nós vemos, ou em Lucas 11, você pode pegar depois e ler em Lucas 11, a própria ação do Espírito Santo, de fato, é para aqueles que servem ao Senhor, e se comprazem no Senhor, e reconhecem no Senhor as suas limitações. Jesus nos ensina que, de fato, os seus discípulos são aqueles que oram com intensa sinceridade, são aqueles que buscam, são aqueles que batem, são aqueles que pedem, porque para esses o caminho de Deus se dá de forma ativa, de forma diligente, porque ele sabe, ele reconhece que se não for pelo poder do Senhor, não há caminho.
Jesus está nos ensinando, assim como Tiago ensinou a sua epístola, lá no capítulo 1, verso 5 da epístola de Tiago, nós vemos: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedido. Um outro exemplo de textos fora desse Sermão do Monte, que nos mostra de fato o quanto Deus nos dá graciosamente das suas bênçãos espirituais. Você, meu querido, entende que como um discípulo do Senhor deve buscar uma vida que agrade ao seu mestre? Você, como discípulo, entende que assim como o Senhor nos ensina em todo esse Sermão do Monte, reconhece que de fato há pontos em sua vida que precisa ser transformado, precisa ser mudado? Peça a Deus. Busque ao Senhor. Bata insistentemente e você será atendido. Eu queria terminar citando mais uma vez John Stott, quando ele diz que a oração parece ser de fato uma coisa muito simples. Ele, em um dos seus livros, diz isso, que a oração parece ser uma coisa simples, principalmente quando Jesus fala sobre ela. Parece ser simples, mas, meu querido, não é. Para que nós possamos ter uma vida de oração, nós devemos presumir algumas coisas. A oração pressupõe algumas coisas. Primeiro, pressupõe conhecimento de Deus, como nós temos visto aqui no Sermão do Monte. A palavra do Senhor nos demonstra insistentemente que Deus concede as suas dádivas de acordo com a sua vontade, e para que nós possamos conhecer a vontade de Deus, não há outro caminho a não ser pela sua palavra. Portanto, se você quer orar ao Senhor e ter a sua oração respondida, como o Senhor Jesus aqui de fato nos demonstra, conheça Deus. Quer ter a sua oração respondida, como o Senhor aqui nos demonstra, meu querido, tenha fé. Confie de que Deus de fato é capaz de executar a sua vontade. Muitas vezes a gente conhece a vontade do Senhor, né? Muitas vezes a gente estuda bastante a Bíblia, conhece Deus, é erudito às vezes na palavra de Deus, mas não crê que Deus é capaz de fazer todas essas mudanças em nós. Ou duvida que Deus é capaz de fazer essa mudança nos outros. Tal fulano, não. Esse Deus não vai mudar, não é possível que Deus mude. Meu querido, outra coisa que nós devemos entender é que nós devemos de fato nos humilhar perante o Senhor e reconhecer que é Ele, Deus, quem age, quem executa a sua vontade. Vontade essa que a própria palavra de Deus nos diz como boa, perfeita e agradável. Você crê nessa palavra que é boa, perfeita e agradável? Conhece essa palavra que é boa, perfeita e agradável? Mas para orarmos também, meu querido, nós devemos ter a vontade de ter isso realizado. O desejo de ver essas coisas realizadas em nossas vidas e nas vidas dos nossos irmãos. Conhecer a palavra de Deus, ter a convicção, ter a fé, a confiança, a crença de que Deus de fato pode executar todas essas coisas, mas desejar essas coisas. Buscar essas coisas. E a oração é o mais profundo modo de nós podermos desejar perante o Senhor os nossos desejos. Por isso peçamos. Por isso busquemos. Por isso batamos insistentemente, diligentemente, sabendo que primeiro Deus nos ouve, sabendo que em segundo lugar Deus nos atende, e sabendo em terceiro lugar que Deus de fato nos ensina a depender dele em todas as bênçãos espirituais. Não há como caminharmos, porque não há como caminharmos sem entendermos que dependemos do poder de Deus em nossas vidas para que possamos servir. Que Deus
nos abençoe, que Deus nos proporcione de fato entender que dependemos do Senhor, entender que precisamos pedir o que está de acordo com a vontade de Deus, crer que Ele pode nos conceder essa sua vontade e genuinamente desejar receber essa vontade em nossas vidas. Vamos nos colocar em pé mais uma vez, vamos cantar mais um hino, encerrando o nosso culto. Hino de número 148, Oração Noturna. Um dos hinos que para mim é mais bonito do nosso cenário, é maravilhoso. Mas encerraremos o nosso culto cantando este hino. Oração Noturna.